Boa tarde a todos os colegas e tutor. Daremos início ao nosso seminário da matéria de Fundamentos e Metodologia da Alfabetização. Professora Rosângela Silveira Garcia. Somos do grupo 3, composto pelos acadêmicos Elisete, Leda, Luana, Luísa, Patrícia e Ronise. Abordaremos o tema Consciência fonológica e suas implicações na alfabetização. A consciência fonológica pode ser entendida como um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção global do tamanho da palavra e de semelhanças fonológicas entre as palavras até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas, fazendo parte do processamento fonológico, que se refere a operações mentais de processamento de informações baseado na estrutura fonológica da linguagem oral. Assim, a consciência fonológica refere-se tanto à consciência de que a fala pode ser segmentada, quanto à habilidade de manipular tais segmentos e se desenvolve gradualmente à medida que a criança vai tomando consciência do sistema sonoro da língua, ou seja, de palavras, sílabas e fonemas com unidades identificáveis. A consciência fonológica pode ser dividida em níveis ou componentes, incluindo a consciência suprafonêmica, que se refere à consciência de segmentos maiores que fonemas, tais como sílabas, rimas, aliterações e palavras, e a consciência fonêmica, que se refere especificamente à consciência de fonemas, enquanto a consciência de segmentos suprafonêmicos desenvolve-se de modo espontâneo. O desenvolvimento da consciência fonêmica necessita da introdução formal a um sistema de escrita alfabético. A precedência da consciência suprafonêmica em relação à consciência fonêmica é devida ao fato de que as sílabas isoladas são manifestadas como unidades discretas da fala, o que não ocorre com os fonemas. Segundo Moraes, 1995, para a consciência de fonemas são necessárias instruções expressas sobre a estrutura da escrita alfabética, no intuito de familiarizar a criança com o mapeamento que esta escrita faz dos sons da fala. Vale ressaltar que as instruções para o desenvolvimento da habilidade de manipular os sons da fala, bem como as instruções para desenvolver a habilidade de converter esses sons em escrita e vice-versa, devem ser realizadas de modo a tornar explícito à criança esta correspondência. A consciência fonológica, especialmente no nível fonêmico, é essencial para a aquisição de leitura e escrita em ortografias alfabéticas, ou seja, que mapeiam a fala no nível do fonema, tais como, por exemplo, português, inglês, alemão e espanhol. Isso porque aprender a ler num sistema alfabético pressupõe a capacidade explícita de analisar a estrutura fonêmica da fala. A consciência fonológica é especialmente importante para uma dentre as 3 estratégias possíveis de leitura e escrita, a estratégia alfabética. De acordo com Fritz, em 1985, há 3 estratégias básicas para se lidar com a palavra escrita. A primeira é a logográfica. O uso dessa estratégia implica no reconhecimento das palavras por meio de esquemas idiosincráticos, que é a maneira de ver, de sentir e de reagir própria de cada pessoa. Desta forma, os aspectos críticos para a leitura pode não ser as letras, e sim dicas não alfabéticas. A segunda estratégia é a alfabética. Implica em analisar as palavras em seus componentes, letras e fonemas, e em utilizar para codificação e decodificação regras de correspondência grafofonêmicas, ou seja, que define
as relações de correspondências entre letras, grafemas e sons. Finalmente, a estratégia ortográfica, que implica na construção de unidades de reconhecimento no nível alfabético. Com isso, parte das palavras podem ser reconhecidas diretamente, sem conversão fonológica. Assim, resumidamente, segundo Morton, 1989, a leitura se dá de acordo com um modelo de duplo processo. O acesso ao som e ao significado pode ocorrer por meio de um processo direto ou por meio de um processo indireto envolvendo mediação fonológica. A instrução direta da consciência fonológica, combinado à instrução da correspondência grafemofonêmica, acelera a aquisição da leitura. No Brasil, já foram realizados estudos no intuito de desenvolver a consciência fonológica em crianças, demonstrando que, também na ortografia da língua portuguesa, a consciência fonológica é um pré-requisito para a aquisição de leitura e escrita. Instruções de consciência fonológica e instruções fônicas mostraram-se eficazes em melhorar a leitura e escrita quando introduzidas em diferentes níveis escolares. Segundo Capovilla e Capovilla 2003, diversos trabalhos têm relatado que esta habilidade se correlaciona com o sucesso na aquisição da linguagem escrita, de forma que a importância da consciência fonológica para o processo de aquisição da leitura e da escrita tem sido bem reconhecida. Desta forma, em diversos estudos já conduzidos no Brasil, foi adotado um procedimento para desenvolver a consciência fonológica e ensinar correspondências grafofonêmicas a escolares. Este foi aplicado em crianças de níveis socioeconômicos médio e baixo e mostrou-se eficaz em aumentar o desempenho em consciência fonológica, leitura e escrita de crianças no início da alfabetização. Este procedimento para desenvolver consciência fonológica e ensinar correspondências grafofonêmicas abrange diversos níveis de consciência, desde a consciência de rimas e aliterações até a consciência de fonemas. O procedimento consta com 38 atividades, distribuídas da seguinte forma: 13 atividades de consciência de palavras, rimas e aliteração, 10 atividades de consciência de sílabas, 5 atividades de consciência fonêmica e 10 atividades de manipulação fonêmica. A partir da atividade 24, a criança é submetida ao treino das relações grafofonêmicas, sem, contudo, precisar utilizar a escrita. Todo o procedimento é realizado oralmente e os exercícios são feitos por meio da correspondência entre o som da palavra e figuras que as representam, utilizando-se também as figuras geométricas, com o objetivo de representar simbolicamente as figuras, palavras, sílabas e fonemas trabalhados. Destes procedimentos, irei citar como exemplos 2 tipos de atividade, que é a atividade de consciência de sílabas e a atividade de consciência em rima. Como exemplo de atividades propostas para esse treino em rima, propõe-se que a criança identifique palavras que terminem com o som pedido pelo aplicador. Por exemplo, diga o nome de um animal que termina com tó, ou diga o nome de uma fruta que termina com ana. Nessa atividade, é esperado que a criança demonstre falando que percebeu que as palavras terminam com o mesmo som. A consciência de sílabas é trabalhada, por exemplo, em uma atividade em que o aplicador e as crianças cantam músicas familiares batendo palmas a cada sílaba falada. A consciência de sílaba pode ser trabalhada também em atividades que apresentam a síntese silábica. Por exemplo, pode-se usar um jogo com fantoches, em que esses dizem palavras separando as sílabas, sendo que as crianças devem dizer a palavra inteira, unindo as sílabas falando pelos fantoches. Nesse procedimento, deverá ser feito no máximo uma atividade por dia, sendo realizado também um treino do alfabeto em paralelo. É importante lembrar que sempre que trabalhar com
pseudopalavras, deve-se dizer à criança que se trata de palavras inventadas. O treino pode ser administrado individualmente ou em grupos, em sessões no consultório por psicólogos ou pelos professores nas classes, sendo estes capacitados para tanto. No intuito de verificar a eficácia do procedimento descrito foram Capovilla e Capovilla 2003, comparou-se o desempenho de criança na habilidade de consciência fonológica, na aquisição da leitura e escrita antes e depois de serem submetidas ao treino. As crianças que participaram das atividades de consciência fonológica e de correspondências grafofonêmicas apresentaram ganhos significativos tanto em consciência fonológica quanto em leitura e escrita quando comparadas às do grupo controle. Isto confirma a importância e a necessidade de programas de ensino de leitura e escrita que incluam atividades de consciência fonológica.